E para a gente começar esse bate-papo, nada melhor da gente começar perguntando como é que surgiu essa paixão pela leitura na sua vida? Foi algo que você cresceu gostando ou foi um hábito adquirido ao longo do tempo? Como a leitura também influenciou você no chamado ao ministério, nas suas funções hoje como editor-chefe lá na editora da João Calvino? Como a leitura tem influenciado as suas paixões dentro do âmbito ministerial também? Muito boa essa pergunta, muito boa essa pergunta, porque engraçado que eu sou um leitor tardio, né? E até num podcast que estava conversando com o Guilherme Amarino, do Projeto Sola, a gente estava Sim. conversando sobre esse ponto, como o que a conversão faz com a gente, né? Então, esse é um ponto aí crucial da minha vida, né? Eu brinco que eu entrei numa segunda conversão quando eu encontrei com as doutrinas reformadas, com o calvinismo Aham. em si. E eu, é, na minha juventude, na minha adolescência, eu gostava de ler, mas não profundamente, assim. Eu sempre gostei Uhum. muito de ler. Eu gostava mais de escrever do que Aham. de ler. Então, por exemplo, na escola, ensino fundamental, eu lembro que faz aí uma redação. A professora Uhum. falava que era 10 linhas, a minha sempre era 20, 30. Eu Aham. gostava muito de escrever. Gostava muito de escrever. Mas de ler, bem pouco. Uhum. Interessante que quanto melhor, mais você lê, melhor você vai escrever. Você vai adquirir um maior vocabulário de palavras, Uhum. etc. Eu acho que um livro que eu iniciei a ler e na época não acabei, mas acho que foi um livro assim mais profundo mesmo, foi O Senhor dos Anéis. Eu Uhum. tenho o privilégio de ter uma tia que era bibliotecária de escola e um dia tinha uns 14 anos, 14, 15 anos, ela trouxe, olha, Levi, eu trouxe esse livro aqui, mas você vai ler mesmo? Senão eu vou devolver lá na escola. E eu falei, Aham. não, tio, eu vou ler. Li, eu acho que eu li uns 10 capítulos na época, mas eu não me aprofundei tanto. Então, eu lia Uhum. muita pouca coisa. Uhum. Porém, Daniel, eu comecei a trabalhar cedo, Aham. cedo com 15 anos, né? Uhum. Aqui na nossa cidade tem um projeto que chama Guarda Mirim, que são jovens aprendizes, né? Uhum. E eu entrei no fórum na época. Entrei no fórum com 15 Uhum. anos e a gente mexe com processo, você começa a ler muito. Logo eu já migrei para cartório mesmo, extrajudicial, cartório de registro de imóveis, e lá a gente lê muita escritura, você começa a ter mais contato com o direito, com legislação. Então, Aham. esse era mais meu tempo de leitura, ele acabou, a partir dos meus 15 anos, sendo mais jurídico. Então, Aham. a minha leitura era uma leitura mais jurídica. E eu gostava muito de livros históricos, Uhum. de livros da parte, principalmente da história do Brasil. Eu lembro que eu Uhum. comecei a ler alguns livros do Laurentino Gomes, alguns Uhum. livros de biografias. Eu lembro que um primeiro livro de biografia que eu li foi do Abraham Lincoln, né, o Uhum. ex-presidente e abolicionista dos Estados Unidos. Mas era isso, era mais biografias, Uhum. alguns livros mais da área de história, que hoje também é a minha formação, Aham. e livros bem jurídicos, né? E logo eu Uhum. entrei também na faculdade de Direito, Uhum. então aí a minha leitura, eu não gostava de ler, então, vou ser Uhum. bem sincero, essa é a verdade, acho que a gente tem que falar realmente a É. verdade, eu não gostava de ler. Geralmente todo mundo que adquire esse hábito começa falando que não gostava de ler, então tá, Então, teus pecados estão perdoados. estão perdoados, está dentro. E aí, cara, isso foi levando até os meus 21, 22 anos. Eu nasci e cresci numa família batista, Uhum. né? E, e aí, mais ou menos nessa idade que eu entrei para a faculdade, eu tive um desvio, né, de pensamento, Uhum. principalmente quanto ao cristianismo. Eu vivi naquela ideia, Deus existe, legal, tá bom, mas Uhum. eu era um jovem muito engajado, inclusive na igreja, até meus 17 anos, minha vida era igreja, Aham. mas mesmo assim, na minha época não tinha esse movimento que tem tanto hoje da leitura.
Uhum. Aliás, a gente não tinha muito livro, né, Daniel? Não, Você vai não, não. lembrar que É, era difícil, é. né? E, cara, aí, aos 22 anos, eu tive um contato aí com a teologia reformada. Uhum. Aí, meu amigo, eu brinco que foi meu segundo novo nascimento. Uhum. Aí voltou assim um gosto, né, que eu tinha lá na adolescência, lembra, tal, mas aí ele veio mais fundo, cara. Uhum. Aí eu comecei a ter contato com boa literatura e é isso que foi interessante que a gente estava falando lá com o Guilherme e a Marina, porque voltou não só pelo contato com teologia, com livros de teologia, mas com a literatura geral em si. Ler realmente um Uhum. Machado de Assis, sabe? Uhum. Ler literatura brasileira mesmo, Mário de Andrade. Uhum. E aí eu entrei nesse universo também de literatura fantástica, Uhum. né? De escritores ingleses. Então, foi aí, cara. Eu acho que começou a virar essa chave, a paixão por leitura mesmo, ela foi tardia. Uhum. E a segunda pergunta é como isso trouxe aí no meu chamado do ministério com a editora João Calvino Publicações, né, hoje, pela qual a editora Isso. é o editor. Isso influenciou totalmente, né, cara? Uhum. Esse contato com a teologia reformada, e aí também iniciamos esse projeto, né? Uhum. Esse projeto que foi uma união aí de amigos. A gente foi vendo uma forma de quem poderia estar colaborando nisso, naquilo, e me Uhum. influenciou totalmente a ser hoje essa paixão pela literatura. Para você ser editor, você tem que realmente gostar de ler, É. gostar de livro, e então essa paixão pela leitura, com certeza, foi um dos pontos que me levou a ser editor hoje. Legal você contar essa história e só para as pessoas ter conhecimento, né? Nós temos inclusive um livro em comum que nós escrevemos juntos, vai fazer acho que 5 anos já, né? Já Que é o faz. Café e Graça, Teologia na Conversas à Mesa aí. mesa. Isso, conversas à Conversas à mesa. mesa. É, bons tempos.